Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre a ISS, né? Exatamente a Estação Espacial Internacional, e justamente muitas pessoas me perguntaram como que a Estação Espacial ela consegue ficar na termosfera, onde a temperatura dita que é acima de 2.000 graus, pode chegar até 3.000 graus dependendo do dia. E a termosfera, né, é uma variação muito grande de temperatura, e falam, né, que como que pode ficar lá os astronautas, né, fazer esse passeio, como está na foto aí ao lado, fazer esse passeio a uma temperatura de 3.000 graus, e falam por que não dão essas roupas para os bombeiros, né, e fica essa especulação toda, e é exatamente o que eu vou falar aqui nesse vídeo hoje, tá certo? Então, se você tem interesse, fique no vídeo, mas antes não deixe de largar o dedo no like, deixe seu comentário quando terminar o vídeo e compartilhe bastante esse vídeo para poder ajudar a divulgar o canal. Então, vamos lá. Bom, pessoal, primeira coisa, vamos tentar entender o que é a termosfera. É uma primeira coisa para se entender. Então, a termosfera, tá, ela fica aproximadamente lá entre 95 até aproximadamente 600 quilômetros de altitude. Tá? E a termosfera é a camada da atmosfera da Terra diretamente acima da chamada mesosfera e abaixo da exosfera. Dentro dessa camada da atmosfera, a radiação ultravioleta, né, ela causa a chamada fotoionização, né, e até fotodissociação de algumas moléculas. Tá? Então, o que é isso? O que é fotoionização? Ela pega algumas moléculas e faz com que elas virem íons. E outras, o que é fotodissociação? A molécula está lá juntinha e você quebra ela. Tá? Então, cria-se esses íons na ionosfera. Então, você tem o seguinte, tá? O que isso significa, essa formação desses íons, essa formação, né, dessa alta energia vindo do Sol? Significa que calor, tá? E a termosfera, então, ela começa aproximadamente, né, como eu falei, 80 quilômetros, 90, então depende muito, né, não é uma coisa muito precisa, tá? E vai até 600 quilômetros de altitude. Só que temos que ver o seguinte, nessas grandes altitudes, os gases atmosféricos eles são praticamente residuais, né, de acordo com a própria sua massa molecular. Então, o que acontece? Esses termos atmosféricos, tá, as temperaturas aumentam com a altitude e a absorção da radiação solar altamente energética. No caso, nós estamos falando de uma radiação ultravioleta nessa região, até absorve X e absorve gama também. Tá? Então, as temperaturas dessa região, elas são altamente dependentes da atividade solar, que podem variar, né, 1.700, 2.000 graus, podem variar, tá? Então, até um pouco mais, permitindo que nessa camada, né, da atmosfera, essas partículas se tornem eletricamente carregadas, permitindo até que as ondas de rádio elas possam refletir, né, na ionosfera. Um daqueles projetos, né, que todo mundo fala também, né, essas pessoas que adoram, né, conspiração do ARP, né, do HARP ou ARP e tal. E também o pessoal do rádio amador adora, né, falar a longa distância, fazendo a onda de rádio refletir na ionosfera. Tá? E tem os ciclos solares, tem algumas interferências nisso, mas o ciclo solar fica para depois. Então, além disso, né, o que nós temos? A pressão, pessoal. O gás lá nessa altitude, tá? O gás lá nessa altitude muito alta, ele é altamente diluído. Tá? Então, apesar da alta temperatura, assim, qualquer observador que experimente, tá, a temperatura, você está aqui na Terra, sai da superfície e vai levar um termômetro para lá. Você vai sair daqui e vai levar um termômetro para lá. Ele vai experimentar temperaturas frias.
muito frias na termosfera, porque justamente existe uma densidade muito baixa, tá, de moléculas. É insuficiente para que as moléculas conduzam calor. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Tá? Então, esse termômetro, como eu falei, se ele tivesse saído aqui da Terra e sendo levado para a ionosfera, tá, ele poderia até marcar temperaturas de 0 graus Celsius ou até um pouco abaixo de graus Celsius, pelo menos à noite. Tá? Porque essa energia perdida pela radiação térmica, ela excede a energia adquirida pelo gás atmosférico durante o dia, pelo próprio contato direto. Tá? Então, existe uma zona também, né, aproximadamente 160 quilômetros de altitude, chamada anacústica. Tá? É uma zona que a densidade é tão baixa, mas tão baixa, tá, que as interações moleculares que fazem vocês me escutarem aqui, a minha voz sai, a minha corda vocal vibra, fazendo com que as moléculas se desloquem ao sair da minha voz, elas vão se colidindo, chegam ao microfone, transformam em ondas elétricas, em impulsos elétricos, saem no ouvido de vocês de volta, fazendo o quê? Essa transmissão, né, de energia que faz com que essa vibre no ouvido de vocês, formando o som. Então você tem que ter uma densidade, tá, no ar ou em algum local para que você escute alguma coisa. Então, se essa densidade for muito baixa, esse som, essa vibração, essa transferência, ela fica inaudível. É uma das coisas que falam por que o som não se propaga no vácuo, né? Porque não tem densidade de molécula para isso, tá certo? Então, isso aí é uma coisa que é interessante. E a própria dinâmica da termosfera, ela é dominada por um negócio chamado marés atmosféricas, que são impulsionadas periodicamente, né, pelo aquecimento diurno. E as ondas atmosféricas, no caso, elas se dissipam, né, desses níveis devido à colisão, né, de um próprio gás, né, neutro ou de plasma ionosférico. Tá? Então, para vocês verem uma ideia, a própria termosfera, ela é altamente dependente dos ciclos solares. Tá? Um ciclo solar mais alto, a termosfera está com temperatura maior, porque está recebendo maior quantidade de radiação ionizante. No ciclo solar mais baixo, como o atual, a termosfera está com uma temperatura um pouco mais baixa. Tá? Então, eu posso até depois falar disso aí, mais de um vídeo relativo ao ciclo solar. Tá? Bom, pessoal, agora vamos entender o porquê disso. Tá? O porquê disso. Porque é o seguinte, vamos lá. Tá aí né, aquela fotozinha, o astronauta fazendo uma viagem lá, tá lá, e claro, né, pessoal que acredita que a Terra é plana, claro que vai falar que é montagem, que é isso, que é aquilo, a termosfera não pode porque é 2.000 graus, e as pessoas que acreditam que o homem não foi à Lua também vão falar a mesma coisa, que a Terra tem 2.000 graus, ali aquela, não pode passar porque vai derreter tudo. Então vamos lá, vamos entender isso. Bom, primeira coisa, transferência de calor ou condução térmica do calor, ou até difusão de calor. O fluxo de calor através de um material é proporcional ao gradiente negativo de temperatura. Tá? A lei de Fourier diz o seguinte: a distribuição da temperatura é linear e o fluxo de calor é constante de um extremo ao outro de uma placa para que a equação radial produzida. Então, o que isso quer dizer aqui é o seguinte: isso quer dizer que o fluxo de calor vai do corpo com maior temperatura para o de menor temperatura. Ponto. Isso é básico. Tá? Então, temos aqui um corpo A, um corpo B. Tá? Temperatura A e temperatura B. Você tem uma quantidade de calor, lembrando que calor é energia que transita entre corpos com temperaturas diferentes, que sai do corpo A para o corpo B, e você tem também uma quantidade de calor que sai do corpo B para o corpo A. Tá? Apesar de a temperatura de B ser menor do que a do A, ele também está emitindo radiação térmica. Então, se a temperatura de A for maior do que a de B, pela primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor de A é maior do que a quantidade de calor de B. Tá? Então, o fluxo radioativo, o fluxo de calor, né, o fluxo radiativo de calor, ele vai de A para B. Tá? Então,
No caso aqui, vamos ver, aqui seria a ISS, né? Aqui seria no caso, a termosfera, se fosse nas mesmas condições, tá, da troposfera onde nós vivemos. Então vamos lá. Vamos voltar à lei de Fourier. Ela fala o seguinte: a lei de Fourier se aplica a toda a matéria, independentemente de sua fase, sólido, líquido ou gasoso, etc. Descreve que o fluxo de calor é proporcional ao gradiente de temperatura. Contudo, a proporcionalidade pode ser convertida em uma igualdade pela inserção de coeficiente denominado condutividade térmica, que é uma proporcionalidade, uma propriedade termofísica do meio. Tá? O que é isso aqui? A condutividade térmica depende do material que seja feito. Tá? Então, o fluxo do calor equivale à taxa de transferência de calor. Condutividade térmica é uma uma propriedade de transporte que fornece uma indicação da taxa na qual a energia é transferida pelo processo de difusão. Ela depende da estrutura física da matéria atômica e molecular e está relacionada com a fase da matéria. Em geral, a condutividade térmica de um sólido é maior do que a de um líquido, que por sua vez é maior do que a de um gás. Tá aqui de onde foi tirado. Eu fiz questão de montar esse slide justamente com as palavras que estavam aqui. Tá? Então, eu simplesmente copiei e colei. Né? No caso, digitei. Tá? Então, lembrando que a parte da condutividade térmica, quando é num sólido, ela é muito maior do que num gás. Né? Então, onde é que é o sólido? A ISS. Onde é que é o gás? A termosfera. Né? Então, acompanhe aí. Quando nós temos, como é que, no caso, a superfície da Terra se aquece? Tá? Nós temos a luz solar, que por irradiação ela vai aquecer aqui a superfície. Nós temos as colisões moleculares com a superfície. Tá? E após as colisões, a superfície, né, fica aquecida, só que ela troca essa energia transformando as moléculas, aquecendo as moléculas. Então, você tem o quê? Você teria o fluxo de calor e teria uma fase convectiva, né, que é transporte de calor por transporte por massa. Só que lá fora nós temos o seguinte: essa densidade aqui é menor. Tá? Então, essas colisões aqui seriam mais raras. Então, essa transferência de calor aqui seria menor. Tá? Então, vamos continuar. Eu sempre falo, né, que Vênus, Marte e Terra falam sobre a diferença que a Vênus tem 96,5% de CO2, a Terra tem aproximadamente 330 a 415 hoje em dia de CO2, e Marte tem 95% de CO2. Então a gente pergunta, né, se Vênus e Marte possuem concentrações tão semelhantes, por que motivo Vênus é tão quente e Marte, né, não é tão quente? Marte é mais frio, né? Então, é o seguinte, pessoal, justamente essa diferença aqui, ó. Marte tem 0,06 pressão atmosférica, Terra 1 atm e Vênus 92 pressão atmosférica. Então, a pressão de Vênus é 92 vezes maior do que a da Terra. Tá? Então, nós temos o seguinte: a temperatura de qualquer sistema físico é resultado do movimento das moléculas e dos átomos, né, ou seja, energia cinética, que compõem o sistema. Essas pequenas partes da matéria possuem um intervalo de diferentes velocidades, e a velocidade de cada partícula varia constantemente devido às colisões com as outras. Isso aqui é chamada distribuição de Maxwell-Boltzmann. Não foi Thiago Maia que falou, foram esses caras aqui. Tá? Então, você tem aqui partículas simplesmente, ou seja, moléculas se colidindo uma com a outra, colidindo com a superfície e colidindo com a ISS, ou seja, colidindo com o que tiver ao redor. Tá? Então, quanto maior a pressão de um gás, maiores serão as colisões entre as moléculas desse gás. Assim, aumentando a energia interna das moléculas, ou seja, aumentando a energia cinética, aumenta o grau de agitação dessas moléculas, resultando em uma maior energia cinética. Né? Então, como a energia cinética dessas moléculas de um gás é função apenas da sua temperatura, quanto maior a pressão, maiores serão as colisões moleculares. Consequentemente, maior será a sua energia cinética, maior será a sua temperatura. Tá?
Então, vamos entender, agora que eu passei essa parte teórica para vocês, vamos entender uma coisa, que quando nós falamos de energia cinética do gás, energia de um gás, tá? Nós estamos falando de movimento. Tá? Nós estamos falando de movimento. Pode ser por vibração, pode ser por rotação, tá? E também pode ser por translação. A questão é que, como a pressão lá em cima é muito, muito, muito baixa, demais, tá? Então, essas colisões, essas moléculas, elas têm maior. Por que também elas têm maiores energias? Tá? Porque existe essa diferença, pessoal, de nós entendermos temperatura, a temperatura aqui na superfície, que é a chamada temperatura termodinâmica, onde você tem essa troca gasosa o tempo todo. E o que faz nós sentirmos essa temperatura? Tá? Claro, nós temos efeito radiativo, no caso, assim, uma luz, né, que vai bater na superfície e vai aquecer, claro, é só sair no sol. Agora, o que faz ter essa temperatura ambiente, essa temperatura da atmosfera? É justamente o que o termômetro marca, eles são as colisões das moléculas. Tá? Ele marca isso. Então, o que nós sentimos como temperatura disso, assim, essa temperatura termodinâmica, é essa transferência, tá, dessa energia da molécula para nós através da pressão pelas colisões. Isso que é esse tipo de temperatura. Agora, quando nós estamos falando lá em cima, onde essa temperatura é de 2.000 graus Celsius, essa temperatura pode chegar a 3.000, dependendo. O que nós estamos falando? Nós estamos falando da temperatura molecular, onde essas moléculas, elas possuem um livre percurso, ou seja, elas podem, né, se deslocar muito mais facilmente sem haver as chamadas colisões. Então, esse ganho, né, se você pode se deslocar, você colidindo menos, você transfere menos energia. Então, você ganha em velocidade, você ganha em energia cinética e você ganha em temperatura, porque a energia cinética, ela é o quê? Ela é diretamente proporcional à temperatura do corpo. Mas tem mais um porém aí. Não adianta você ganhar em energia cinética, não adianta você ganhar em velocidade, não adianta você ganhar em temperatura, porque nós estamos falando da mesma coisa no caso molecular, se você não conseguir transferir. Então, como lá em cima a densidade é muito, muito, muito mais baixa, chega a ser 100.000 vezes mais baixa, né, lá na região da termosfera, né, em relação a aqui embaixo. Aí, meus amigos, se não tem essa densidade para provocar essas colisões o tempo todo, como nós estamos sofrendo aqui, eu estou sofrendo aqui, vocês estão sofrendo aí, tá? O tempo todo, colisão, 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 não tem como fazer essa transferência de temperatura. Então, mesmo que um sólido tenha, além de quê? De trocar calor muito mais rápido, ela vai transferir, o sólido já vai estar perdendo. É uma das coisas que acontece, tá? Por exemplo, por que a atmosfera... O que a atmosfera ela faz? Ela faz o quê? Com que retarde a perda de calor. Justamente que a superfície aquece, moléculas se colidem e transferem calor e ela volta também a colidir com a superfície. Então, ela vai simplesmente diminuir a taxa de perda de calor da superfície. Quando você não tem atmosfera, quando você não tem pressão, a pressão muito baixa, o que acontece? Ainda mais num metal, a condução térmica é muito rápida. Então, não dá tempo de aumentar a temperatura, tá, tanto da ISS quanto de satélite. Tá? Não dá tempo, tá, do material receber aquela radiação e aquecer muito. O aquecimento é muito pouco. É quase irrisório. Por quê? Porque ele vai chegar, vai receber e vai perder. Vai receber e vai perder. Vai receber e vai perder. Tá? Isso aí tem a ver com mecânica quântica. Tá? Tem a ver com física quântica. E tem a ver, no caso dessa parte dos gases, que eu acabei de explicar, com a teoria cinética dos gases reais. Né? E tem a ver com o chamado mecânica estatística, que trata desse livre percurso, energia cinética média da molécula, energia cinética média do gás, mas
quando você reduz a pressão, reduz a quantidade, reduz a densidade do gás, tá? Ou seja, lá em cima a densidade é muito pouca, a pressão é muito, muito pouca, tá? Então, acontece isso, pessoal. Não aquece. Não tem como aquecer. Tá? A colisão, a transferência de energia pela energia cinética não acontece de forma como acontece aqui, insanamente, né, com essas bilhões de moléculas simplesmente nos atingindo o tempo todo. Tá certo? Então, é isso que acontece. Tá? Não adianta, pessoal, vocês darem ouvido às pessoas que não têm esse conhecimento, tá? Que ficam simplesmente especulando e ficam falando, né, que não pode por causa de 2.000 graus, pode por causa de... Pode e pode sim. A estação espacial está lá em cima, está produzindo, né, e é isso aí. Tá? Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, não deixa de deixar aí o recadinho para mim no final do vídeo, e tem um link na descrição do canal para simplesmente a pessoa, quem quiser ajudar. Grande abraço, até a próxima.